O nosso ponto de partida será um evento estressante. Então você pode pensar aí em alguma situação pontual em que você se estressou. Vamos entender o que acontece. O nosso começo aqui vai ser o estresse. Então você pensa aí já em uma situação específica. A grande questão é o seguinte: como o seu corpo lida com o estresse? Existe um órgão que é impactado logo de imediato. E esse órgão é o seu cérebro. Então aqui nós temos um cérebro. O seu cérebro ele é impactado pelo estresse da seguinte forma: ele não entende o estresse como algo passageiro, ele acha que aquilo de fato é uma ameaça à nossa sobrevivência. E foi assim que nós conseguimos chegar até esse ano. A espécie humana ela sofreu diversas adaptações, mas antes disso ela precisou sobreviver. E o instinto de sobrevivência ele vem também por conta desse mecanismo. O mecanismo que a gente vai entender agora, esse instinto de sobrevivência a partir de momentos estressantes, o corpo ele respondia a isso. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar daquela frase de luta ou fuga. Você vai entender que existe um hormônio responsável por isso. Então, em algum momento da vida, você se depara com isso. Ou você foge, ou você luta. A gente tem até aqueles exemplos, né, de mulheres, de mães que fazem coisas assim que elas nem imaginam, de repente, para salvar um filho num momento de extremo perigo para a criança. Às vezes elas levantam estruturas muito pesadas que, naturalmente, em condições normais, elas jamais fariam isso. E por quê? Por que elas conseguem? Justamente por conta de mecanismos bioquímicos e fisiológicos que acontecem naquele momento e que proporcionam, dão condições a essa mulher de fazer isso. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Mas como eu ia dizendo, o seu cérebro ele entende o estresse como uma preocupação. E a questão é que o seu cérebro ele é um órgão extremamente ativo. Ele trabalha nas 24 horas e ele trabalha muito. Para você ter uma noção, o seu cérebro ele pesa aproximadamente 2% de todo o seu peso, mas ele consome cerca de 20% de toda a glicose que está circulando no seu organismo. E essa glicose ela está sempre tendo que ser reposta, porque ele está ali avidamente consumindo. Então, o primeiro conceito interessante é que o principal substrato energético, a principal fonte de energia que o seu cérebro utiliza normalmente é a glicose. E aí, esse cérebro, com medo, ele naturalmente ele vai precisar mais de glicose. Então, alguém tem que satisfazer essa necessidade de glicose do seu cérebro. E quem que vai fazer isso? É bem bacana, a gente vai entender aqui agora. Existem aqui o seu rim direito e aqui é o seu rim esquerdo. Acima dos rins existem duas glândulas, uma em cada lado. Parece um chapéu. Você tem as glândulas adrenais. Essas glândulas adrenais são verdadeiras mágicas. Elas fazem coisas de extrema importância para a nossa sobrevivência. Vou falar aqui de duas coisas que elas fazem nesse momento de estresse. A primeira coisa que ela faz é liberar um hormônio, e você conhece esse hormônio. Esse hormônio é a adrenalina. Aquele hormônio que você sabe que você libera, por exemplo, quando você faz exercício físico. Então, sob estresse, a adrenal libera adrenalina. E o que a adrenalina faz? Ela vai conversar com um outro órgão. Esse órgão é o seu fígado. Essa adrenalina no fígado, ela vai fazer duas coisas. A primeira é a seguinte: nós temos no fígado uma reserva de glicose. Essa reserva de glicose se chama glicogênio hepático. Talvez você já tenha ouvido falar do glicogênio muscular. É a mesma coisa. Um fica no músculo e o outro fica no fígado. Essa reserva de glicose no seu fígado serve, por exemplo, para essa situação. Quando o seu organismo precisa de mais glicose na corrente sanguínea, essa aqui é uma das vias ativadas. Então, existe uma reposição pelo seu fígado a partir do glicogênio hepático. Então, você libera na corrente sanguínea. Ok, começamos bem.
Só que o fígado ele não para por aí, ele é muito voluntarioso. Ele vai te ajudar mais. Sabe o que ele faz? Existe um processo que se chama gliconeogênese. Não se assuste, mas é simples. É você pegar substratos, substâncias que não são carboidratos e transformar em glicose. E existe um que você conhece, que é muito famoso, que são os aminoácidos. Então, os aminoácidos, nesse momento de estresse, são mobilizados pela ação da adrenalina para, no seu fígado, serem convertidos em glicose. E aqui já é um problema. Eu costumo dizer que aminoácidos são estruturas nobres. Você imagina você comprar farinha com ouro. Não faz muito sentido. Eu até entendo que o objetivo vai ser feito. Você consegue comprar farinha com ouro, mas é um pouco de desperdício, concorda comigo? Não é melhor você utilizar o ouro para uma compra um pouco mais importante? Exatamente, eu concordo. O problema é que quando você começa a jogar muito aminoácido, esse aminoácido ele vai faltar para outras funções dele, né? Você poderia estar utilizando, por exemplo, para fazer músculos, para você fazer neurotransmissores, dopamina, serotonina, certo? Você poderia estar utilizando para fazer hormônios T3 e T4. Hormônios da tireoide vêm de aminoácidos. Então, se você deixa de fazer isso, você já vai ter um prejuízo. Mas aqui você tem uma situação também importante, que o seu cérebro vê como uma sobrevivência, então você vai ter que pegar, não vai ter jeito. Então você pegou ali os aminoácidos e jogou na corrente sanguínea. Poxa, maravilha. Só que, como eu falei, essa situação de estresse do seu cérebro é muito perigosa. Imagina só, você precisa sobreviver. E aí, a sua adrenal, ela não para por aí. Ela não para na adrenalina. Ela também libera um segundo hormônio. E você conhece. Esse, sim, é o hormônio da sobrevivência, o apelido dele, que é o cortisol. Então, o cortisol, ele também é liberado. E o que o cortisol vai fazer para ajudar o cérebro nessa situação de perigo? Ele vai agir no próprio cérebro dessa vez. Então, ele vem aqui no cérebro e uma região do cérebro vai produzir uma substância. Não se assuste com o nome dela. Eu vou botar aqui as iniciais. É o neuropeptídeo Y. Para que serve isso, Rafael? Muito simples. Sabe o que ele faz? Olha só. Ele aumenta a busca por alimento. Ele aumenta a sua fome. Você já percebeu que quando você está muito estressada, você quer comer até o reboco da parede? É exatamente isso. Existem substâncias produzidas no próprio organismo que aumentam o seu apetite. E uma dessas situações é em momentos de estresse. Então, olha só. Lembra que músculos são fundamentais para o emagrecimento, porque melhoram o gasto de energia no repouso. O seu metabolismo fica mais acelerado quando você tem músculos. Então, imagine que você está perdendo músculo, você está aumentando a sua fome. É uma tragédia quase que anunciada. Mas, nesse momento, você precisa disso. Então, você aumenta a sua fome. E a questão é que essa fome é justamente para alimentos palatáveis, calóricos. Nunca é por uma salada. Você estressada não fala assim, nossa, eu preciso de uma alface. Você fala, eu preciso de um doce, eu preciso de um açúcar, de um salgado, não é verdade? Então é exatamente isso. Então veja bem, olha só que interessante. Nesse momento de estresse, o seu cérebro tinha uma demanda muito alta. Então você liberou uma quantidade grande de glicose e você aumentou a sua fome. A questão é o seguinte, essa demanda do seu cérebro não é matematicamente correspondida por essa quantidade enorme de nutrientes que chegaram. O que eu quero dizer com isso? Você consome e produz e libera mais glicose do que o seu cérebro precisa. Ele precisa, mas, nossa, nem tanto. E o que vai acontecer
com esse excesso de glicose? Bem, o excesso de glicose ele vai começar a ser depositado. Se você não está gastando, então você faz mais tecido adiposo. Então você começa a aumentar esse outro órgão, que é o depósito de gorduras. Você vai acumular caloria. Se essa energia não está sendo gasta, ela vai ser direcionada para o acúmulo. E acumular é outra questão fundamental para a sobrevivência. O seu cérebro ele não sabe o que está acontecendo. Então ele pensa assim, poxa, será que vai ter uma nova situação de perigo? Eu preciso me resguardar. Então eu preciso ter reservas energéticas. E você começa a acumular.